Fala galera, está começando mais um programa Carioca e ele é produzido pelos alunos de Comunicação Social da Faculdade Uniswan. Hoje estaremos falando sobre um dos cartões postais da cidade maravilhosa, que fica localizada na Zona Norte. Vamos conhecer a Igreja Nossa Senhora da Penha, que começou sua história há mais de 380 anos. Um passeio por seu interior e um bate-papo com o padre Tiago Sardinha sobre a igreja e o catolicismo. Então chame seus amigos, chame seus familiares e fique ligado, porque o programa Carioca está começando. Você sabia que uma cobra e um lagarto tiveram uma participação essencial na fundação do Santuário da Igreja da Penha? Não sabia? Então assista ao vídeo agora que você vai conhecer mais essa história. Ela está localizada no alto de um penhasco, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e é considerada uma das igrejas mais bonitas da cidade. Estamos falando da Igreja Nossa Senhora da Penha, que, assim como o Brasil, tem a sua história diretamente ligada a Portugal. Essas terras todas, onde está esse penhasco, pertenciam ao capitão português, na época, no século XVII, que se chamava Baltazar, que está representado aos pés de Nossa Senhora, Baltazar, que aqui subiram um dia e se deparou com uma cobra e invocou Nossa Senhora com a famosa jaculatória, valei-me Nossa Senhora. E naquele exato momento apareceu imediatamente um lagarto que começou a se atracar com a cobra e ele aproveitou a oportunidade para escapar daquela situação. E ele então, em forma de agradecimento, mandou construir uma ermida, ou seja, uma igreja pequena aqui em cima. E de ermida passou para a igreja, de igreja passou para os dias de hoje, que nós temos o santuário. Mas, na verdade, santuário é um título que a igreja dá para um local onde haja um maior fluxo de pessoas vindas de diversas partes, não apenas do bairro e da cidade, onde está construída a igreja, mas de outros lugares além cidade. Então, santuário significa local de peregrinação. Em 2016, a igreja completa 50 anos de elevação ao título de santuário. Foi o cardeal Dom Jaime que, no dia 15 de setembro de 1966, elevou a santuário. E se a igreja foi construída em forma de agradecimento a Nossa Senhora da Penha, a famosa escadaria também tem uma história bem similar. A construção foi feita a partir de escravos, na época, em 1718, por um casal que conseguiu uma graça de ter uma criança. Estava com dificuldade de engravidar, fizeram essa promessa a Nossa Senhora e conseguiram essa graça. E mandaram construir os degraus na própria rocha até os dias de hoje que nós temos. Embora, em 1920, a Irmandade mandou alargar na própria rocha e mandou construir mais 17 degraus, porque o povo pensa que ainda tem 365. É verdade até 1920. De 1920 para cá, daqui a pouco vamos completar o centenário, de 382 degraus, que é a quantidade exata de degraus que nós temos aqui na famosa escadaria da Igreja da Penha, onde as pessoas pagam promessas até os dias de hoje, ou subindo em pé mesmo, ou subindo de joelhos, rezando, agradecendo ou pedindo uma graça a Deus por intercessão de Nossa Senhora da Penha. Mas quem foi Penha de França para ganhar o título de santa? Nossa Senhora da Penha de França nada mais é do que Nossa Senhora Virgem Maria, uma única pessoa. Recordando Penha de França, Aparecida, Cabeça, que também temos aqui na Penha, são títulos marianos dados a uma única pessoa, mesma pessoa chamada Maria, Maria de Nazaré, que também a chamamos carinhosamente de Nossa Senhora. E esse título, Penha de França, é um título espanhol na cidade de França. Então, França aqui não é um país, não é o país da França, é uma cidade na região de Salamanca, na Espanha, que atualmente não se tem mais esse nome, mas sim Ciudad Rodrigo. E é o santuário católico mais alto do mundo, onde tem lá um santuário em cima de um penhasco, assim como esse aqui do Rio de Janeiro, em cima do penhasco, assim como também de Vila Velha, no Espírito Santo, aqui no Brasil,
que na verdade é até anterior a nós, é mais antigo do que nós aqui do Rio de Janeiro, em cima de um penhasco referente ao próprio local geográfico, né, dá esse nome a uma construção de um santuário à Nossa Senhora, se é no alto de um penhasco, Nossa Senhora da Penha. Mas aqui no Rio de Janeiro, este santuário ele antes era chamado de Rosário, não? Tinha título de Nossa Senhora do Rosário. Mas de tantas pessoas falarem, vamos a Nossa Senhora do Rosário lá no alto do penhasco, se substituiu, né, trocaram a devoção mariana de Nossa Senhora do Rosário para Nossa Senhora da Penha, por causa onde está construída a igreja, em cima de um penhasco. Desde a sua construção, inúmeras reformas e ampliações foram feitas. Uma das mais importantes foram as construções das torres. Essa construção atual ela é de 1902, então ela tem mais de 100 anos, e ela primeiramente só tinha uma torre. Em 1922, 20 anos depois, foi construída a segunda torre, onde nela foram colocados mais de 15 sinos com notas musicais para celebrar os 100 anos da independência do Brasil. Desde a construção de Baltazar, são 380 anos de devoção a Nossa Senhora da Penha. E em 2017, promete ser uma festa muito especial para comemorar os 382 anos da igreja que deu nome ao bairro onde se situa, o mesmo número de sua escadaria. O programa Carioca agora está indo para um breve intervalo. Não saia daí porque logo estaremos de volta. Estamos de volta e agora vamos fazer um passeio, um tour para conhecer cada detalhe do interior da capela da Igreja Nossa Senhora da Penha. Quem passa pelo bairro da Penha e pelos bairros vizinhos consegue avistar a Igreja da Penha lá no alto. Mas essa reportagem, o reitor do Santuário da Penha, o padre Tiago Sardinha, fala sobre a arquitetura da igreja e nos mostra cada detalhe de seu interior. O Santuário da Penha, ele segue uma construção antiga, em que a frente da igreja ela é sempre colocada para o nascer do sol. Então, sempre na parte da manhã, quando o sol nasce, o sol está todo na frente da igreja. E atrás da igreja, o pôr do sol, né? Porque antigamente as missas eram só cedo, não tinham missas de tarde e de noite, somente missa do galo e a vigília pascal, porque em referência à ressurreição de Cristo, que foi no início da madrugada, no início da manhã. Então, referência à ressurreição de Cristo, ele como sol nascente que nos veio visitar, as igrejas antigamente eram construídas para o nascer do sol, né? Então, a construção daqui do Santuário da Penha segue esse padrão, e interessante a gente ver até, né, até como providência divina, através da própria natureza, da criação de Deus, através da natureza, o próprio penhasco, né, deu essa oportunidade de construir sobre ele a igreja realmente em cima dele, de uma tal forma que pegasse toda a estrutura da base da pedra, realmente que fosse voltado para o nascer do sol. Dentro dela nós temos, sobretudo, ressaltando os detalhes, né, de gesso em alto relevo, a cor mariana, a cor azul, né, referente ao manto de Nossa Senhora. Então nós temos nos detalhes e no teto a cor azul em homenagem a Nossa Senhora. Também as portas e as janelas, todas são no azul, que até a Prefeitura reformou há 4 anos atrás, externamente, colocando na cor original. Já passaram mais de 10 cores nas portas e janelas, desde marrom até azul muito escuro, bege, verde, já se pintou de várias cores as portas, e aí com estudo minucioso, né, chegou-se à cor original, a cor primeira, que é esse azul bem mais claro, esse azul celeste, na qual nós podemos ver tanto externamente como também internamente, referente ao manto de Nossa Senhora. Ela é uma construção clássica que segue um pouco o romantismo
E no presbitério, ou seja, o local onde fica o presbítero, né, nós padres, coroinhas, os leitores, nós temos a clarabóia lá em cima que ilumina com a luz do sol o local onde está o altar, onde está Nossa Senhora, e na clarabóia nós temos o símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba. E temos em cima do altar um brasão, que se refere à invocação de Baltazar, que foi o capitão português, Baltazar, que invocou Nossa Senhora, a cobra e o lagarto perto dele, Nossa Senhora mais em cima naquele brasão. Aquele brasão foi construído pelo famoso Monsenhor Alves da Rocha, que foi um reitor daqui do santuário, capelão, por quase 50 anos, de grande influência na política na época, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, e ficar aqui quase 50 anos. Não à toa que a rua aqui aos pés do santuário leva o nome dele, Rua Monsenhor Alves da Rocha. Ele que mandou construir aquele brasão. E nós temos o altar antigo em forma de bolo, a gente chama assim o altar, os altares antigos têm um formato de bolo, né? Onde no alto desse bolo tem Nossa Senhora da Penha, a imagem original do século XVII, desde 1635, ou seja, 380 anos, né? E que, na verdade, ela foi adaptada com a pedra debaixo dela, Baltazar, a cobra e o lagarto. Essa adaptação foi do Padre Serafim. A imagem original é só da nuvem para cima. O Padre Serafim mandou fazer, fazendo esse acréscimo da parte de baixo, referente à história de Nossa Senhora da Penha aqui do Rio de Janeiro. Ao lado nós temos 2 arcanjos que têm luzes acesas nele, indicando que ali, debaixo de Nossa Senhora, está Jesus Cristo vivo dentro do sacrário, onde ali ele está depositada, onde está depositadas as hóstias consagradas, em que nós católicos acreditamos ser o próprio Cristo. Está ali dentro do sacrário, que leva a forma de um ostensório. Temos o crucificado, que também foi restaurado em cima do sacrário, os 6 candelabros, também em cima do altar antigo. O altar antigo é aquele que está preso na parede, depois do Concílio Vaticano II, de 1965, aí não se celebra mais missa voltada para o crucificado, às vezes a gente fala, né, de costas para o povo, mas a ideia não era essa, de costas para o povo, nunca foi. No caso, o padre, junto com toda a Assembleia, se volta para a Eucaristia e para o Cristo na cruz. Então, não somente o povo, mas o padre também se voltava para tal. Essa era a dinâmica, né? Mas, né, se levava para o lado social de que estava de costas para o povo, mas não é. A intenção que era todos, inclusive o sacerdote, estar voltado para o Cristo. E aí, com o Vaticano II, teve essa reforma litúrgica de tirar o altar preso das paredes e botá-lo central. Nós temos ali um altar central, que fora reformado pelo Padre Serafim em 2010, né, com detalhes de mármore azul e detalhes também do cordeiro bem ali no meio, que simboliza o próprio Cristo imolado na cruz, o Cordeiro de Deus, que nem disse São João Batista, et agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Temos do lado esquerdo o ambão, que significa a mesa da palavra, onde é proclamada a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho da missa, toda a liturgia da palavra, a homilia também. E, seguindo o modelo das igrejas antigas, temos aqui o púlpito, muito belo, de um escultor português, do início do século XX, em que a madeira é de jacarandá, madeira nobre, boa, fora reformado ano passado, por ocasião do jubileu dos 680 anos. Estava fora há 5 anos e desde 2010, de 2015, ano passado, ele fora colocado aqui de volta no lugar. E dali nós retomamos alguns dias importantes ao longo do ano, como Natal, Semana Santa, festas Nossa Senhora da Penha,
de fazer a homilia, em vez de fazer ali do ambão, aí o padre sobe e faz dali do púlpito, né? Que é todo trabalhado e tem tudo, tem sobretudo ressaltado nele detalhes de anjos, tanto aqui embaixo quanto lá em cima também, e inclusive lá na beirada, de novo, que nem na clarabóia, o símbolo do Espírito Santo, uma pomba, né, ali retalhada na própria madeira, bem na ponta do púlpito. E nós temos, seguindo os modelos novamente de igrejas antigas, as várias janelas, os vários balcões que nós temos em cima, que era onde ficava a Irmandade. Hoje a Irmandade fica aqui junto com o povo, mas antigamente ficava lá em cima em destaque. A Irmandade, ou um príncipe, na época da colônia, né, vinha e ficava lá em cima, destacado do povo. Nós temos aqui esses lustres que são de origem belga, né, são importados, esses lustres que nós temos aqui dentro da igreja. E temos as 4 bandeiras no presbitério, a bandeira do Brasil, bandeira do Vaticano, bandeira de Portugal, né, a grande tradição portuguesa que Baltazar fazia parte, e outros irmãos e irmãs da Irmandade, a maioria português, e por isso a bandeira de Portugal, e a bandeira da Irmandade Nossa Senhora da Penha, que é a grande guardiã do santuário, a quem Baltazar transferiu para a Irmandade em 1728. É uma das irmandades mais antigas do Rio de Janeiro. Temos também 2 imagens ali no presbitério, do lado esquerdo São José, pai adotivo de Jesus, e do lado direito São Joaquim, avô de Nossa Senhora, que também faz parte de todo o acervo de imagens aqui dentro da Igreja da Penha. Antigamente, nós não tínhamos aquelas 2 portas laterais, não. Eram altares laterais, onde de um lado tinha São Sebastião e do outro lado tinha Santo Antônio. Essas 2 imagens se encontram na capela do santuário, que fica no pátio do estacionamento. E eram só essas 2 portas laterais aqui, de mais para trás, e essa principal aqui da frente da igreja. Agora estamos indo para o nosso último intervalo, mas já voltamos. No nosso último bloco, o reitor do santuário fala sobre um grandioso projeto da igreja e comenta sobre o momento do catolicismo no Brasil. O Santuário da Penha é dona de diversas áreas do bairro, e um desses espaços já tem destino: um projeto grandioso para a construção de um rincão multiuso. Um rincão significa uma quadra enorme, né? Para 7.000 pessoas sentadas, 10.000 pessoas em pé. Em frente a um cruzeiro, esse cruzeiro é chamado Cruzeiro da Universidade, que é a fundação da PUC do Rio de Janeiro, a primeira universidade católica do Brasil. Em 1941, nós temos essa cruz até os dias de hoje, mas a PUC mesmo não fora construída aqui, não sei quais razões, fora construída até os dias de hoje lá na Gávea. Em frente a esse cruzeiro que nós vamos recuperar, nós temos vários dizeres nele, na própria cruz, e ao redor também dele, no chão, vários dizeres históricos. Vamos recuperá-lo, está cheio de mato, está quebrado. E em frente a esse cruzeiro vai ser o rincão do Santuário da Penha, onde lá a gente quer fazer essas missas maiores, a própria Festa da Penha. Vai ser também o local do novo museu, a nova Sala de Milagres que nós temos. Lá também teremos um restaurante, teremos a Capela das Almas e teremos diversas salas com um auditório, e tudo isso também com ar-condicionado. Uma estrutura também de estacionamento, para receber também os peregrinos nos ônibus. O padre também comentou sobre o momento em que se encontra o catolicismo no país. A Igreja Católica no Brasil, ela perdeu grande força. Por quê? Porque ela tem como base, dentro
dentro da sua difusão, de vivência, é a família. E se a família não vai bem, logo a igreja também não irá bem. Ela tem como base também a família, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os parentes familiares, a estrutura do núcleo da sociedade, que é a família também, né? Não só da igreja, mas da sociedade. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem, a sociedade não vai bem. É o que a gente está vendo hoje, né? Então, esse lado cultural da família influencia também a igreja. E aí essa diversidade hoje, que a gente chama de família, né? Não um lado mais tradicional, mas vários tipos de famílias, entre aspas, faz com que também se tenha uma liberdade de se pensar a respeito da instituição família e, por conseguinte, da instituição chamada Deus, né? Então, quando se tem na própria família não mais a referência do pai e da mãe, mas outras referências, também se perde a referência da Igreja Católica, que é a grande defensora desse modelo pai e mãe. Se já não se tem esse modelo na sociedade, dentro da cultura da sociedade, também, consequentemente, se tem uma negação da religião católica. Então, se não se tem mais aquela transmissão de outrora, né, do pai e a mãe, passar para o filho, a questão da batismo, a primeira comunhão, a crisma, o casamento, se não se tem essa referência do avô, da avó que pede, que transmite essa fé cristã católica, por conseguinte, né, o jovem, a criança, o adolescente, não se tem mais aquela escolha que era passada pela própria família. Vários detalhes que faz com que haja essa migração. Mas o principal que eu destaco hoje é a questão da musicalidade. As pessoas gostam muito, né, de ter esse encontro com Deus pela música. E a música é uma terapia. Então, uma música bem tocada, bem cantada, né, ela toca o coração da pessoa, né, e a Igreja Católica ela não segue muito esse modelo, né, da guitarra, do baixo, da bateria, né, coisas mais modernas. O modelo da Igreja Católica é o canto gregoriano, que também, né, chama atenção, mas é de uma parcela muito pequena da sociedade. A gente vê na própria cultura, nossa cultura brasileira, não é tanto uma cultura que favoreça que haja grandes espetáculos. A gente vê, não ficam cheios os teatros, né, as grandes apresentações clássicas. A nossa cultura brasileira é uma cultura mais popular. Apesar dos obstáculos pelo caminho, a fé continua forte no povo brasileiro. E a Igreja de Nossa Senhora da Penha continua forte, bela e abençoando o bairro e a todos que a visitam. O nosso programa vai ficando por aqui. Você pode assistir esse e outros vídeos da faculdade no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvunisuam. Até a próxima, tchau!